Então, boa noite a todos. Estamos começando a quarta palestra do ciclo de palestras Cultura e Liderança para a Gestão de Ativos. E essa palestra chama Cruzando a Fronteira e Avançando a Jornada, justamente porque o ciclo de palestras pretende cobrir os vários eventos de um ciclo completo de gestão de ativos, obviamente sempre com um olhar de cultura e liderança. Rapidamente, porque tem bastante gente hoje nova, a gestão de ativos no mundo está com uma nova abordagem, uma abordagem focada em redução de risco, aumento de disponibilidade, redução de custos, sempre agregando valor ao negócio. E os princípios dessa nova abordagem de gestão de ativos, eles premiam o valor, como agregar valor na gestão de ativos. Eles têm como premissa a garantia, como que eu garanto os ativos ao longo do ciclo de vida. A outra premissa é a liderança. A liderança, ela faz os processos acontecerem com melhor ou pior qualidade, e aí o impacto nos resultados é grande. E também nós temos o alinhamento. A grande proposta de um dos fundamentos é alinhar os diversos setores, os diversos processos do ciclo de vida para uma gestão de ativos mais eficiente e mais eficaz. Então, desde quando começou esse trabalho no mundo, eu participo do comitê que traduziu a norma de gestão de ativos e, nesses últimos 30 anos, sempre com um olhar focado em gestão e liderança. Então, a gente acredita que a liderança é a mola propulsora de um processo de gestão da mudança. Se eu quero sair de resultados atuais e ir para resultados futuros sustentáveis, se eu não tiver uma forma diferente de agir, e essa diferença se faz com novas competências, novas formas de pensar, novas formas de nos relacionarmos e novas formas de nos comprometermos, a gente vai ter mais do mesmo. A gente consegue resultados à custa de muita monitoria e controle. Cessado o monitoria e controle, os resultados retornam. Eu acredito que cada um de nós tem exemplo o tempo todo aí na organização, e o único jeito da gente conseguir resultados sustentáveis é, junto com o processo de implantação de uma gestão de ativos, a cultura organizacional mudar, e a cultura se faz por meio da liderança. Só para lembrar, essa é a mandala da evolução da gestão de ativos, e essa mandala ela é o arquétipo de todo pensar, de todo pensar na gestão de ativos, né? Então você tem do lado direito a criação de futuros almejados, que futuro que eu quero no curto, médio e longo prazo. E do lado direito você tem a construção, a realização desse futuro, que quanto mais você é altruísta, auspicioso, mais os impactos do negócio vão ser a prosperidade do negócio, prosperidade das partes interessadas e a evolução social. E aí, esse lado direito é o lado das estratégias e planos. Então, eu desço a minha mente, a mente sistêmica da organização, para construir estratégias e planos. E aí as estratégias de planos da gestão de ativos, elas têm grande 4 perspectivas. A primeira resposta é quem são as partes interessadas e qual o valor pretendido a elas, o que elas querem de valor do negócio. Então, aí, cada organização define. Você tem órgãos reguladores, acionistas, clientes, colaboradores, fornecedores. Então, quais são essas partes interessadas? O que elas querem? Uma vez que eu coloque o que elas querem, eu vou para a segunda pergunta. Se elas querem isso, se elas querem aumento de rentabilidade, se elas querem uma segurança operacional, se elas querem maior entrega de produtos e serviços, então que resultados que eu tenho que ter no meu portfólio de ativos? Então, sempre as 3 grandes perspectivas é disponibilidade. Então, quanto mais eu tenho que ter disponibilidade ininterruptamente? Redução de riscos, otimização de custos. Então, essas 3 grandes
Macro entregas são as entregas do portfólio de ativos que elas têm que estar conectadas com a entrega de valor pretendido. Então, uma vez que eu dimensiono que resultados que eu quero no meu portfólio de ativo, eu faço a outra pergunta. Se eu quero esses resultados, em que processos do ciclo de vida eu tenho que ser excelente? Todos os processos são importantes, mas tem alguns, mediante a essa resposta, que são excelentes. Então, por exemplo, se eu quero aumentar a disponibilidade dos próximos 2 anos dos meus ativos em 10%, eu analisando os meus processos, muitas vezes eu preciso reduzir as minhas falhas repetitivas. Então, um processo crítico é a redução de falhas repetitivas. Eu preciso melhorar o planejamento operacional e de manutenção das minhas equipes, porque a ausência desse planejamento está fazendo com que eu, quando tenho uma falha, fique lá mais tempo parado. Então, esse é um outro processo crítico. Eu preciso melhorar a análise de investimentos, porque eu não sei o momento certo de trocar os meus equipamentos. Então, a análise de investimentos é outro processo crítico. Então, quando eu vou descendo nessa cadeia, eu vou identificando os processos críticos. E nesses processos críticos é que eu vou mudar a abordagem da gestão de ativos. E aí vem a quarta pergunta estratégica. Se esses são os processos que eu vou trabalhar, que competências e que valorização das pessoas eu tenho que ter, porque, em última análise, são elas que fazem isso acontecer. Então, aí, uma vez que eu estruturo essa estratégia, eu vou implementar, que é o foco da nossa discussão hoje. E a implementação se faz através da liderança por visão e propósito. Essa é a proposta. Quanto mais a liderança, quando eu falo, não é só a alta direção, é o exercício de liderar. Qualquer liderança, formal ou informal, que conduz um processo de mudança, é essa liderança que vai botar o processo para acontecer. Se a gente usar as mesmas competências das atuais, repito, a gente vai ficar focando só nos planos de ação, em vez de trabalhar comportamentos, e isso faz com que a gente não tenha os resultados tão sustentáveis. A proposta aqui é sempre trabalhar os comportamentos das lideranças. Nessa outra mandala de fora, tem vários verbos que são fortes para compor o todo, isso num outro momento eu entro, mas a mandala ela constrói a estratégia e constrói a implementação da estratégia através de liderança e visão. Quando eu construo isso, e quando a gente faz a estratégia de gestão de ativos, a gente usa esse modelo da mandala, principalmente esse central que eu acabei de escrever, fica mais fácil de eu colocar os esforços alinhados para eu implementar a nova visão. E o processo de transformação se faz através de uma metodologia de gestão da mudança. Onde estamos? Bom, nas primeiras palestras, a gente entendeu a importância de implementar um sistema de gestão de ativos, entendemos o olhar da cultura e da liderança, como a gente consegue capturar mais e envolver as pessoas. Aí passa para uma parte de avaliação e diagnóstico para identificar o nível de maturidade de gestão de ativos. E aí eu mostrei na palestra 2 que também a gente pode estabelecer o nível de maturidade cultural para a gestão de ativos, e essas duas é que a gente consegue enxergar melhor para que cultura nós queremos evoluir. Aí, com base nessa avaliação de maturidade, a gente identifica e mostra as oportunidades, porque a gente precisa envolver as partes interessadas para começar o processo de mudança. Então, mostrar as oportunidades, aqui eu trago duas, já fazendo comparação com a mandala. Se eu estou pensando em entregar o valor pretendido às partes interessadas, uma parte interessada fundamental que vai comprar o processo de mudança é sempre a autodireção. Então, nessa identificação, você precisa trazer, né, quanto dinheiro tem na mesa. Quanto mais você mostrar a visão financeira da oportunidade que você tem em integrar os processos do ciclo de vida e melhorar os processos do ciclo de vida, mais vontade de fazer acontecer a alta direção terá. Aí, no caso, a alta direção mesmo, né, os líderes organizacionais. E também levar os impactos positivos para as partes interessadas. Olha, dentro dessa avaliação, se a gente
fizer acontecer isso, 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 vai trazer isso de benefício para o órgão regulador, vai trazer isso de benefício para o cliente, vai trazer isso de benefício para os fornecedores, isso de benefício para os colaboradores. Então, isso tem que sair como produto da fase 2. É também a correlação de se é isso que vai trazer de impacto positivo e é isso de dinheiro que tem na mesa, e eu posso dizer para vocês, se a gente abordar um olhar de custo evitável na gestão de ativos, eu digo sem medo de errar aí, com base na nossa experiência, como eu disse na palestra 2, que pelo menos, olha para vocês verem, no mínimo de 5, 10, 15% do faturamento anual da organização, a gente consegue identificar com uma visão bem estruturada. Isso eu estou falando base, sem entrar a fundo num processo. Então, é muito significativo falar de gestão de ativos com essa abordagem. E aí vem, se eu quero entregar esse resultado, esse valor pretendido, que resultados e realizações eu preciso no portfólio de ativos? Eu coloquei 3 grandes entregas: aumento de disponibilidade, redução de custo nos diversos processos do ciclo de vida, que está relacionado com quanto dinheiro tem na mesa, e redução de riscos operacionais e riscos do negócio. Para empresas ativo-intensivas, o impacto social, o impacto ambiental, os passivos tributários e trabalhistas envolvidos são enormes. Quando eu consigo fazer a redução, eu também tenho aí redução de possíveis no balanço organizacional gigante. E aí, isso você leva para a mesa com metodologia e aí partimos do princípio que decidiu implementar. Então, vamos buscar isso daí. Então, estamos nesse momento aqui, nessa nossa palestra. Aqui eu trago para vocês só um caminho, que eu estou chamando de blueprint da gestão estratégica de ativos. É um caminho para um olhar macro da gestão estratégica de ativos. Se eu tenho uma situação atual hoje da minha organização, eu tenho um desempenho atual, o desempenho está dentro de uma cultura atual, né? A cultura são os modelos de comportamento do dia a dia, as relações que tem atual, os rituais que a gente faz hoje e os valores praticados em ação. Tudo isso no dia a dia da cultura atual. E essa cultura atual, ela determina o desempenho atual. Eu insisto nisso para a gente dar o foco. E os impactos relacionados ao meu desempenho, tanto na reputação, quanto nas comunidades, quanto nos mercados. Eu tenho um risco, né? Porque gestão de ativos também é um olhar de gestão de risco do meu negócio, da gestão através dos ativos. Se eu faço o mapeamento da situação atual, eu posso desenhar estratégia de atuação para chegar no cenário futuro. Eu parto da estratégia do negócio e desenho o que hoje a gente chama de SAMP e AMP, que é a estratégia de gestão de ativos e os planos de gestão de ativos, que nós não traduzimos na norma. Então, ficou Strategic Asset Management Planning e Asset Management Planning, que você deriva da estratégia do negócio, porque é o jeito mais fácil de você mostrar valor na gestão de ativos relacionado ao negócio. Aqui tem um desenho de análise do seu sistema operacional. Se você tiver já uma cultura mais desenvolvida e usar ferramentas estatísticas de engenharia da confiabilidade, você pode fazer uma análise de cenários para prever cenários futuros. Mas se você não tiver, você começa do estado de maturidade que você se encontra. Aí você estabelece os planos de gestão de ativos, os indicadores de desempenho que vai medir essa estratégia. Você faz uma análise de risco. Gente, tem um microfone aberto, o Amute não está funcionando. Por favor, desliga. Por favor, desliga. Agradeço. Quem estiver ouvindo, desligar. Aí, quando você tem aquelas várias ações estratégicas, é interessante você fazer uma avaliação, mesmo que qualitativa, de risco. Essa ação aqui, ó, eu preciso capturar
20% das perdas operacionais através dos meus ativos. Eu consigo, em 2 anos, por exemplo, você definiu isso como uma ação. Eu consigo fazer isso com as minhas competências, com a minha estrutura atual? É fácil para mim? Se for fácil, o risco é baixo de eu chegar lá na frente. Mas vamos supor que você define que você precisa de 50% em 1 ano das mesmas perdas. Poxa, aí eu já preciso mobilizar a empresa de uma forma diferente, aumentar a competência, trazer gente de fora para me ajudar, e o risco para atingir isso daí é alto. Então, uma análise de risco dos projetos que você vai desenvolver é importante para você não cair no conto de que vou fazer do jeito normal, aí quando você começa a fazer, começa a não dar resultado. Você pode fazer uma análise de risco e chegar à conclusão que aquelas ações com risco baixo seguem um plano de ação normal. Mas aquelas ações que têm um risco elevado de não atingir resultados sustentáveis, né? O adjetivo sustentável é fundamental dentro dessa visão nossa, aí vale a pena você focar num processo de transformar lideranças e equipes num processo de mudança. Então, você estabelece um processo de mudança com metodologia de mudança, usando novas competências, novas formas de agir, que é um aprendizado da organização para que os processos aconteçam. Aí você vai desenvolver líderes e equipes, que é a proposta de valor, vai nesses líderes e equipes se desenvolvendo, né? Liderança cria ambiente que muda comportamento, mudou comportamento, os processos vão ser tratados de formas diferentes, fora da caixa, tanto os processos da cadeia de valor quanto os processos do ciclo de vida, que se traduz em desempenho operacional, que se traduz no resultado futuro desejado. A gestão da mudança vai garantir a evolução do processo, medindo os riscos evolutivos ao longo do processo. Eu vou ter um desempenho planejado, com uma cultura planejada, com os impactos desejados, com risco controlado. Tem todo um sistema de aprendizagem, a aprendizagem, o Learn Teams, como diz um parceiro de trabalho meu, o Carlos, é algo fundamental, e você tem todo um processo que você deve estruturar, um processo de governança aqui, para que esse plano seja conduzido. A governança está tanto na gestão do desempenho de resultados, quanto a gestão da mudança, a mudança comportamental ao longo do tempo, quanto identificar os requisitos de compliance, adequação a normas e à legislação, e accountability, com ética e transparência. Então, quando você pega a gestão de ativos que vocês têm atual e reorganiza com esse foco, os impactos eles são gigantes se vocês fizerem dentro dessa proposta de valor, como eu tenho mostrado para vocês ao longo do tempo. Aí a visão de quem implementa, né, ela tem que estar muito focada não no quê? O que eu vou fazer? Quais são as etapas da implementação? Isso daí é arroz com feijão. Quando eu digo arroz com feijão bem feito é bom. Mas eu digo assim, é básico, todo mundo tem um PDCAzinho de implantação. E ficar focado nisso não agrega valor. O que agrega valor é como que eu vou andar no meu passo a passo da minha jornada. Eu vou fazer uma abordagem tradicional ou vou fazer uma abordagem de mudança cultural? A nossa proposta de valor é você sair da abordagem tradicional e ir para a abordagem da mudança cultural. Por quê? Porque você vai trabalhar esse terceiro nível da pirâmide. E aí, gente, reflitam sobre o que eu vou falar. Quanto maior for o propósito que você conseguir comunicar para todos os envolvidos, quanto mais nobre for a causa, para todos, quanto mais nobre fizer sentido para a minha vida pessoal, para a vida pessoal do time em que eu atuo e para a vida de todas as pessoas e partes interessadas, maior vai ser o engajamento. Quando você tem hoje
um monte de falhas repetitivas, e essas falhas elas não acabam, vocês podem ter certeza que o problema não é no 8D, na análise de falha que você tenta fazer e que você no plano de ação que sai dela. Porque isso as pessoas fazem. O que não é bem feito e o que não é bem feito e também não é bem construído entre as equipes é o porquê que essas falhas repetitivas estão acontecendo e o que eu faço para acabar com essa falha, que uma vez acabando com essa falha, vai trazer resultado para mim, vai trazer resultado para o negócio, vai reduzir, vai melhorar a vida do cliente, vai melhorar a vida do órgão regulador, que ele vai olhar melhor para nós, se eu tiver um ambiente regulado, vai melhorar, vai reduzir o risco dos impactos daquela região em que a falha aconteceu, que pode até uma falha num ativo causar uma falha no meio ambiente. Então, se eu souber conversar, explicar, colocar a relação de propósito pessoal com propósito daquilo que eu quero melhorar, a chance das coisas acontecerem é maior. Aí vai a minha cutucada, aí vai a minha pergunta. Quais líderes que se reúnem com o time, em vez somente de conversar sobre o problema, conversa sobre o propósito de resolver a causa? E se faz isso, se você tem vários pares, é sistêmico? Normalmente nas organizações não é sistêmico. E quando você tem um líder, um gestor que faz isso, você pode ver que os resultados dele, de forma sistêmica, que os resultados dele são melhores do que os outros resultados. Então, o que eu estou trazendo não é que não exista na organização de vocês. Com certeza, a maioria das organizações, das pessoas que estão aqui, elas têm exemplos daquilo que eu estou falando. O convite isso é sistêmico? Essas lideranças, elas conseguem construir um processo de aculturamento que faz com que isso se permeie por todo o negócio? É isso que vocês se devem perguntar. E se a resposta for não sei ou não, eu digo, vem para cá, que é o caminho. Aqui é aquela máxima que nós trabalhamos dentro dos processos, né? Que, repito, dentro desse trabalho que nós estamos fazendo na Sabesp MO, ele é, vamos dizer assim, um arquétipo básico. Então, a gente constrói a cultura focada em desempenho com base nesse ciclo aí. As lideranças, de novo, não é alta direção, somente alta direção, todos os níveis de liderança promovem ambientes transformadores. Nesses ambientes transformadores, os comportamentos das equipes, das pessoas, dos fornecedores, de quem quer que esteja naquele ambiente, são moldados. Uma vez moldado, o modo de pensar e agir mudam os processos e esses processos mudam os resultados. Então, é esse um foco do trabalho. Eu evoluí esses 4 itens detalhando um pouco mais essas esferas. Então aqui, liderança, adquire competências, que as competências que nós vimos na palestra passada. Uma vez com novas competências, ela promove ambientes de uma forma mais fácil, mais tranquilo, porque está no jeito operacional dessas lideranças. Esses ambientes engajam pessoas, essas pessoas que se engajam, né, que se convertem à causa, igual como se fosse uma seita, né, no bom sentido da palavra seita, se engajam à causa, automaticamente muda os comportamentos, né? Uma vez que eu entendi que melhorar a minha saúde, eu preciso amanhã começar a comer melhor, comer comida mais saudável, eu vou comer comida mais saudável. Enquanto me mandam comer comida mais saudável, eu só vou comer enquanto me mandam. Quando não me mandam, eu paro de comer.
né? Então, os comportamentos com base no engajamento são mudados por vontade própria, e já é difícil, né? Não dá só para falar, a gente tem que ter um processo de acompanhamento dessa mudança, que é foco do trabalho. Essas mudanças de comportamento inovam os processos. Inovação significa sair do mais do mesmo. Aí as equipes trabalham em conjunto para gerar novos resultados, e os resultados realmente são sustentáveis porque saem dessa discussão dessas pessoas. Aqui, o gestor, que pode ser um líder ou não, ele tem 3 grandes papéis, e eu coloquei esse slide de novo, que eu gostaria de destacar agora com mais vagar, o papel, 2 papéis de um gestor que trabalha com a função de liderança. Então, enquanto gerente, ele trabalha em alocação de recursos, em planejamento, em controle de solução de problemas, em coordenar tática e técnicos o dia a dia. Enquanto papel de líder, além dele fazer isso, ele não vai deixar de fazer isso. Além dele fazer isso, ele tem que compartilhar essa visão, que é aquela visão de liderança por propósito, difundir valores e princípios, alinhamento de pessoas, foco de motivação e inspiração, fonte de motivação e inspiração, e dar a visão estratégica. É como se fosse realmente um líder de qualquer tipo de organização, né? E também tem o papel de coach, de ajudar, de conduzir o desenvolvimento das pessoas. Quando você olha para o seu time, para os seus pares, para o seu superior, com vontade de ajudar ele a crescer, é disso que nós estamos falando. Construção de relações, quando realmente você para de enxergar uma casca e consegue enxergar um ser humano que tem desejos, que o desejo dele junto com o seu desejo dá uma sinergia violenta, é disso que nós estamos falando. Artífice do ambiente de trabalho é saber que você, com o seu jeito, você pode mudar o ambiente e promover inovações, inspirar as pessoas para fazer inovação. Então, veja que o papel da liderança transformadora está muito centrado nesses 2 pontos de cá, sem perder o ponto de cá, o ponto de gerente. Aliás, quanto mais você sobe na escala hierárquica, menos você deveria ter papel de gerente e mais de líder coach. E mesmo que você seja um líder de equipe básico, esses 3 papéis têm que acontecer com você, por mais que o papel, muitas vezes, de gerente, ele é preponderante. Então, também é uma boa reflexão para vocês, o quanto vocês estão, e sempre sistêmico, fazer uma vez na vida, outra na morte, fazer isso só na avaliação de desempenho anual, isso não vale, tá? Isso não vale. Quer dizer, não vale pouco, né? Não dá para ser sistêmico. E aqui o líder é aquele que constrói equipes de alto desempenho. Aqui também eu trago com mais vagar esse tipo de coisa. Construir equipes, sem querer entrar muito na tecnicidade, mas entrando só no modelo, é você primeiro construir confiança. Se as pessoas não tiverem confiança que elas podem falar a verdade, porque está quebrando o equipamento, porque ela não está fazendo manutenção, ela não está dando tempo de registrar, porque ela tem pressão de fazer rápido, ela não está apontando, ela não está colocando informações no cadastro. Se ela não tiver coragem, ambiente para contar isso para você, ela não vai contar. Ela vai falar que faz e não faz, por medo do que vai acontecer com ela. Então, a liderança, ela tem que saber criar um ambiente de confiança para que as pessoas exponham os problemas reais, para que evolua para o conflito. O conflito aqui é um termo técnico, que são debate de ideias, cada um abre espaço para colocar as suas ideias e não tem medo de debater, não tem hard feelings, né? Cada um não vai sair de lá putinho da vida com o outro, com beicinho, nada disso, né? É uma discussão de alto nível, onde não bate com a pessoa, mas bate com as ideias. Muitas vezes não se enxerga uma solução na hora, tem maturidade para dormir com o desafio, voltar no dia
dia seguinte e continuar o desafio até chegar na solução. Chegou numa solução conjunta, se compromete. Então, cada um se compromete com a solução, assume a sua parte de responsabilidade. Ah, é? Então é para eu chegar 5 minutos mais cedo na troca do turno e você ficar 5 minutos depois para a gente passar verbalmente as ações, porque escrever no livro não está adiantando? Ah, é? Então agora, além de eu fazer, de eu atuar ali na minha operação, eu também vou fazer o registro bem feito, porque eu entendi que é importante para o negócio como um todo. Então, cada um assume a sua responsabilidade e aí, com certeza, o resultado acontece. Os resultados hoje só não são sistêmicos porque alguma coisa nessa cadeia que eu acabei de citar está falhando. Então, o líder, ele é aquele que sabe identificar isso e sabe reconstruir essa abordagem. O líder transformador, né? Muito bem. Com base nisso, então, olha só o arcabouço de visão e de consciência que essas pessoas vão para o processo de implantação. Se você vai bonitão, sem essa consciência, você vai ser mais do mesmo. Né? Você vai ser mais do mesmo. Então, se você tem um bom comando e controle, você vai chegar do lado de lá? Vai. Mas vai conseguir resultados sustentáveis? Aqui eu coloco uma abordagem tradicional. A abordagem tradicional é mais ou menos assim, né? Você identifica o problema de implantação, né? Você faz o diagnóstico, você toma a decisão, vou fazer esse negócio acontecer. Você cria um processo de governança, você revisa estruturas e pessoas, se necessário for, revisa os métodos dos processos, treina pessoas, investe em tecnologia, equipamentos de monitoramento e controle, se necessário for, implementa as ações do plano de ação, né, que você definiu aqui atrás, avalia os resultados e corrige rota e comunica às partes interessadas. Então, qualquer plano que eu vejo aí de qualquer empresa, de qualquer consultoria depois que faz o diagnóstico, é sempre isso. Muda as palavras, muda a ordem, mas é sempre isso. Tem algumas coisas de requinte, tem um processo de governança mais rebuscado, mas é isso. Né? Então, eu chamo isso de processo tradicional, o foco do PDCA nas pessoas. O que acontece com essa abordagem tradicional? Foca o aumento de monitoria e controles. Você motiva as pessoas, né? Vamos lá, pessoal, vamos fazer esse negócio acontecer que é bom para todo mundo. Então, você faz um processo de motivação bacana, não estou dizendo que isso não seja legal, é legal, mas o modus operandi continua sendo o mesmo. Apenas aumenta a tensão e o estresse, e o estresse também aumenta, mas isso tem curta duração. Qual que é a consequência? Quando você tira o foco, cai a atenção e depende da supervisão contínua. Por isso tem muita gente cansada aí daquilo que eu converso. Parte-se do pressuposto de uma visão pessoal. A visão é sempre do líder. Reparem que o líder faz igual que eu estou fazendo aqui nessa palestra. Ele mais fala do que ouve. Né? Poucos são os líderes. E, de novo, se você fala assim, eu faço isso, bacana. E os seus pares? E os líderes abaixo de você? Para você garantir que você está fazendo isso, você que eu digo organização, você tem que garantir que a grande maioria faz, né? Que seja isso padrão organizacional. Então, você sempre parte do pressuposto que alguém chega na sala, alguém chega para dar a diretriz, alguém sabe aonde está a falha, me escuta. Está tendo problema ali naquele equipamento XYZ já há tanto tempo por causa disso. Vamos fazer isso, e quero o melhor de cada um, hein? Vamos lá. Qual que é o problema disso? A ausência de visão compartilhada e entendimento da forma de pensar e agir das pessoas. Quando você joga perguntas para o seu time e deixa o seu time falar abertamente, com confiança, você vai entendendo como cada um pensa a respeito daquilo. Aí você vai ver que tem gente que tem uma visão super interessante, tem gente que tem uma visão muito estreita.
E isso você vai entendendo o porquê das coisas. O porquê, lembra? Aquela terceira linha. Outra coisa, os pressupostos, que são as crenças, não são questionadas. E quando são, as pessoas não estão preparadas para ir em raiz do problema. Quando você coloca assim, a gente não consegue ver a causa das falhas daquele equipamento, porque teve o problema, os bombeiros todos consertam rapidamente e a gente põe para voltar a funcionar e a gente não consegue fazer com que a equipe de análise tenha um tempo maior antes de voltar a funcionar. Claro, Monteiro. Como é que o cliente vai ficar esperando mais 1, 2, 3, 15, 20 minutos, meia hora a mais? Tem que fazer funcionar rapidamente. Só que você nunca vai aprender com o problema. Mas então isso daí, quando alguém forte fala isso, todo mundo fica quieto. Então ela investe, por exemplo, numa área de confiabilidade, mas a área de confiabilidade não tem tempo de analisar a causa. Não tem tempo de chegar junto com a equipe e falar assim, pera. A primeira vez, ninguém toca no equipamento, igual Sherlock Holmes, até eu analisar o cenário. Agora pode tocar. Então, esse tipo de mudança de comportamento, só para citar uma, acontece o tempo todo. Não dá para comprar a licitação, não dá para comprar sempre pelo menor preço, por isso que a gente está nesse problema. Analisa a questão sobre outro aspecto. Que muitas vezes dá para comprar pelo menor custo do ciclo de vida, sim. Você que não juntou uma equipe multidisciplinar para explorar os meandros da legislação e enxergar uma solução diferente fora da caixa. E assim você tem o tempo todo na organização. O tempo todo. Mas como não é assim, o problema disso não se questiona o status quo da cultura. A ausência de aprendizagem, inclusive envolvendo as partes interessadas externas. Aí é um outro nível de maturidade, quando você envolve as partes interessadas no problema, né? Para participar da resolução. Se não existe isso, não há pensamento sistêmico, nem solução sistêmica. Então, eu encontro muitas empresas aí que uma das competências essenciais é pensamento sistêmico, mas ela não pratica o pensamento sistêmico. É só bonito de escrever, mas ela não faz isso. Quando eu ando pela organização, eu não vejo isso sistemicamente. Então, não tem pensamento sistêmico. Muito bem. Se eu quero resultados atuais e quero chegar nos resultados futuros desejáveis, o caminho para isso é através de uma mudança focando na liderança, com um processo de gestão da mudança para sair da onde estamos e chegar aonde queremos, usando as competências da liderança. Então, esse é só um diagrama para a gente lembrar, para capturar algumas reflexões das aulas passadas. E aí eu mostro a abordagem sistêmica. Continua a abordagem tradicional, isso aqui é importante acontecer, só que, junto com isso, o líder transformador, ele identifica líderes de todos os níveis organizacional que têm o perfil de mudança, que estão com mentes e corações mais abertas para o novo. Ele implementa o processo de visão compartilhada. O que é o processo de visão compartilhada? Vai construir em conjunto. Quando você for fazer, por exemplo, um diagnóstico, você envolve as partes interessadas, as pessoas do processo ciclo de vida, para construir e palpitar sobre o diagnóstico. Quando você vai ver quanto dinheiro tem na mesa, você distribui as tarefas para todo mundo ir buscar quanto dinheiro tem na mesa e cada um falar o seu olhar. Você começa a exercitar a liberdade de expressão dentro com ferramentas, né? Mas você começa a agregar valor até você chegar a estabelecer os propósitos. Questiona os pressupostos da cultura. A gente fazia assim, agora nós vamos ter que fazer diferente. Os nossos
ritos e rituais são assim, agora nós vamos ter que mudar já que a gente quer atingir isso. Então você questiona, você não tem medo de questionar o status quo, você cria um ambiente de confiança. E aí você implementa um processo contínuo de aprendizagem. O que significa isso? Vocês não têm um processo contínuo de avaliação de desempenho? Reuniões de análise crítica semanal, mensal, reuniões de desempenho quinzenal. Você tem um monte de rituais voltados a processos e resultados. O convite aqui é implementar, analisar para ver o quanto isso está trazendo de efeito e implementar rituais onde se discuta os principais problemas com base em ferramentas de comportamento e se evolua para a solução dos problemas. Crie confiança, crie cultura em todos os níveis. Para isso, os líderes têm que aprender novas competências. Quantos de vocês têm esses rituais de aprendizagem de forma sistêmica? Aí as lideranças e equipes desenvolvem esses novos comportamentos. Tem líderes que são importantes que começam a ficar atrás do processo. Pô, eu não consigo comer saudável, eu não estou conseguindo aquela marcha de todo dia acordar e fazer uma caminhada de 15 minutos todo dia. Aí muitas vezes precisa de um personal trainer para trabalhar um pouco da mente, do comportamento dele. E aí que entra, no momento certo, esses coaches, essas mentorias para mudança pessoal, porque aquelas pessoas são muito importantes para o processo. Líderes e equipes estabelecem novas formas de pensar e agir e novos comportamentos através de novos rituais. A liderança por visão e propósito é o tempo todo, aquela pregação, aonde queremos, o que nós vamos ganhar. Fala para o time operacional, por exemplo, se você reduzir 50% dos problemas, ele vai ter o sábado e o domingo livre para ficar com a família dele, em vez de trabalhar aula extra, para você ver se isso não dá uma outra dimensão para ele buscar resolver os problemas. Então, sempre que você puder valorizar aquilo que ele valoriza na resolução do problema, mais ele vai se engajar no processo. E aí, junto com a avaliação de resultados do dia a dia, você vai vendo se a cultura está melhorando, se a cultura está evoluindo, se os processos estão ficando mais robustos. Por quê? Porque os líderes lá de cima param de ficar o tempo todo monitorando, puxando ações. Eles ficam olhando mais para as atitudes, os comportamentos das pessoas, para os ambientes mudando, para as formas de relacionamento cada vez mais bacanas, mais legais, para as discussões cada vez mais maduras. É isso que ele fica olhando e os resultados vêm, porque resultado é consequência. Eu não mudo o resultado. Se eu quero melhorar o meu retorno sobre o investimento, o meu CIFROG, eu não consigo mudar de 5 para 6 por decreto. Eu tenho que mudar ações. E quem faz as ações são as pessoas. Nunca se esqueçam disso. Né? Nunca se esqueçam disso. E aí acontece o seguinte, né? Se eu quero os resultados, se eu tenho os resultados atuais e vou para os resultados futuros, então aqui tem um caminho para a gestão de ativos, né? Que é sempre estabelecer uma estratégia e os objetivos, estabelecer os planos, implementar os planos dentro do meu escopo, do meu portfólio de ativos, avaliar o desempenho em termos de disponibilidade, risco e custo daquilo que eu queria e que impacta na satisfação das partes interessadas. Quem que está conduzindo o processo de mudança? As pessoas. Aonde que é o foco? É aqui em cima? Não. É aqui embaixo. Essa é a grande diferença transformadora. Tem que ter aqui em cima? É lógico. O foco é aqui em cima? Não. Eu sei fazer o foco aqui embaixo? Deixo essa pergunta aberta. Se eu não sei, eu tenho que aprender. Esse é o convite, esse é o desafio para mudar de patamar de gestão. Lembra que o jogo, o gamification, é aprender novos para mudar o patamar. Olha aqui, por exemplo, trouxe alguns slides. Quando você esse aqui é um ambiente de aprendizagem da construção de um SAMP. Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui embaixo, por exemplo, só para ser rápido por causa do horário? Todas as pessoas fundamentais dos processos do ciclo de vida estão construindo a estratégia.
Tem área aí nesse momento? Ninguém está se importando com área nesse momento, ninguém está se importando qual que é o processo mais bonito, qual que é o mais poderoso. Está todo mundo construindo temas, ações para chegar aqui em cima, ó, são resultados que se quer. Daqui para cima, aqui em cima não se negociou. Daqui para baixo, ó, eles mudaram o que eles quiseram para construir aqui em cima. Vê se isso não causa, se isso não traz uma responsabilidade, um senso de engajamento maior. Pensa fazer isso de uma forma sistêmica. Isso aqui é só uma ferramenta. Existem diversas ferramentas que estão dentro das competências que, ao longo de um processo de formação, aí eu passo para vocês, né? Como eu disse para vocês lá nas primeiras palestras. Eu estruturei um processo de formação que, ao final dessas palestras, eu vou fazer o lançamento, formação de líderes para gestão de ativos. O interessante aqui, eu estou frisando aqui, né, é a mudança de modelo mental, que é uma das disciplinas que os líderes têm que adquirir. Estar com a mente aberta para novas mudanças, porque modelo mental não é ruim nem é bom. Modelo mental é aquilo que nos trouxe até aqui. Os nossos pensamentos recorrentes, as nossas experiências pessoais e as nossas crenças nos trouxeram até aqui. Elas afetam a nossa percepção de realidade, porque não existe uma única realidade, existe a minha realidade, a sua realidade, a realidade do outro. Quando eu quero enxergar um desafio, um problema, eu tenho que colocar a questão no centro e cada um, com base nas suas crenças, questionar aquele problema, aquele olhar. Quando você faz isso, você está, e cada um ouve atentamente, não como é hoje, que cada um não ouve e vai defender o seu ponto de vista. Então, quando você entra numa conversa de aprendizagem, uma das coisas que você tem que fazer é pendurar lá fora os seus pressupostos, as suas crenças, porque elas te limitam se você achar que aquilo é só com o seu olhar. Aí, em vez de ter um diálogo, um debate, vai ter uma briga de ideia uma em cima da outra. Então, o nosso modelo mental, que é base nisso, afeta a nossa percepção de realidade, influencia na nossa ação, gera soluções ou obstáculos internos. Né? Como que eu adquiro novos modelos mentais? Eu abandono tudo isso? Não, jamais. Você simplesmente soma a sua experiência com permitir-se a novas experiências e sensações. Se você não se permite novas experiências, como que você vai saber se aquilo é bom ou se é ruim? Então, por exemplo, tem um desafio, vai lá ver. Teve um problema, você quer fazer com que as pessoas se impactem, teve um problema sério, leva as pessoas que vão tratar do problema para todo mundo enxergar aquele problema junto. Se você não tem condições, tira foto, filma e traz para um ambiente onde todo mundo veja o problema, cada um com a sua percepção. Abandone generalizações e conceitos preconcebidos. Antes aqui, isso aí nunca deu certo, aqui não é hoje que vai dar. Olha, eu tenho 30 anos de experiência nessa empresa, eu sei o que funciona, o que não funciona. Para com isso. Se você tiver essa crença limitante, você não muda. Você não muda, sua organização não muda, seus resultados não mudam. Então, não é porque você teve uma experiência que não foi boa, que a próxima experiência também vai ser ruim. Você está sacramentando o seu futuro. Né? E não é assim que as coisas funcionam. E crer no potencial humano como potencial transformador. Gente, eu fico pasmo quando... até hoje eu fico pasmo com isso. Quando eu coloco um problema com o time, com método de mudanças, o time tem a solução. Ou 90% da solução. Você só vai dar um ajuste ali.
Não tem jeito, a solução sai dali. E se naquele time não teve solução, traz gente de fora que vai dar a solução. Creia nisso que acontece. O poder da cultura e da liderança na gestão de ativos. O foco no contexto do negócio. Os ativos físicos estão junto, né? Estão dentro de outros ativos, onde os ativos humanos eles impulsionam os ativos físicos. Você tem os intangíveis, os ativos de informação e os ativos financeiros. Tudo isso compõe o ativo físico, né? Então, quem tem um olhar de patrimônio, deixa ele falar sobre os ativos que você está vendo. Quem tem um olhar de tributário, deixa ele dar um olhar. Quem tem um olhar de operação e manutenção, quem tem um olhar de suprimentos, se cada um expressar o que ele está enxergando para resolver aquilo, cara, o resultado é gigante. Aquele número que eu falei no começo, vocês vão ver que vão acontecer. Agora, começa você chegar falando que o ativo mesmo é manter e operar, e o pessoal de investimentos não sabe nada. Ou o patrimônio fala que o pessoal não sabe olhar para investimentos, operação e manutenção é importante, mas eles não conseguem fazer as coisas direito para investimentos. Então, se você começar a ter essa picuinha, há um distanciamento, cada um vai trabalhar no seu feudo. E aí você não vai conseguir resultado, não vai conseguir esse primeiro bullet aqui, ó, desenvolver a construção do conhecimento coletivo. Refletir sobre os desafios de forma integrada. Refletir é colocar e deixar as pessoas falarem. E muitas vezes não vai ter uma solução num primeiro encontro. Falar isso hoje nas organizações que querem tudo resultado a jato é um palavrão. Quem é que banca? Quem é que é o líder que banca entrar numa reunião, discutir, sair sem resultado, no dia seguinte, daqui uma semana, voltar? E você pode ter certeza que o resultado, que a solução vai vir muito melhor. Vocês fazem isso. Vocês dormem com um problema, no dia seguinte, daí uma semana, aparece a solução, uma solução melhor do que aquela impositiva. Se vocês fizerem isso com método, fizerem isso sistematicamente, você vai criar um ambiente de solução. Não vai ter jeito, vai ser assim. Estruturar e implementar planos factíveis. Os planos têm que ser simples. Não pode ser complicado. Os planos têm que ser integrados. Não pode... Claro, vai chegar num nível da ação que vai cada um para a sua área, mas o plano tem que ser conjunto. Por exemplo, reduzir perda em ativo, reduzir perdas em manutenção, não é só da área de manutenção. Provavelmente não. Se você identificar a causa, as perdas muitas vezes têm a ver com manutenção, tem a ver com o terceiro que não está executando direito, com a capacitação do terceiro, tem a ver com as peças compradas que não estão de acordo com os requisitos e, portanto, quebra mais rápido. Então, é difícil hoje em dia, numa organização, um problema ser de uma área específica. Ela sempre tem interface. Se você não tem a capacidade de juntar as diversas áreas para resolver o problema, você vai ter ganhos só incrementais, você não vai ter ganhos sustentáveis. O desafio, como eu disse, é tornar sistêmico. Esse é um frame que junta tudo, né? Que é onde que eu mostro a proposta de valor. Você tem os resultados atuais, você tem que entender o presente como ele é, com a maturidade de gestão e cultura como é hoje, refletir os porquês, estabelecer aquilo aonde você quer chegar, o futuro almejado, os resultados que você quer ter de forma sustentável e a cultura, os comportamentos que quando você chegar lá, você quer que a organização tenha. E o caminho, a jornada, ela se faz através de lideranças e equipes, dentro daquele modelo, daquele arquétipo, liderança adquire competências que promovem ambiente, que engajam pessoas,
que inovam processos, que geram esses resultados, onde essas lideranças e equipes aprendem a usar essas disciplinas, que é a visão compartilhada, domínio pessoal, modelos mentais, aprendizagem em equipe e pensamento sistêmico, dentro de um processo de mudança na gestão de ativos. Então, a formação que eu vou desenvolver daqui a pouco, ela vai levar as lideranças de qualquer nível a adquirirem essas competências para trabalhar isso na gestão de ativos. Então, esse frame aqui, modéstia à parte, eu achei que ele resumiu bem legal a proposta de valor dessa abordagem. É claro, né, gente? Tem diversas ferramentas que dentro de uma palestra de 1 hora não dá para abordar, mas que dentro de um processo de formação tem tem umas 160 horas, né? Aí a gente vai a fundo e, obviamente, tem as dicas, tem a mentoria, tem todo um processo que vai ajudar num processo de aquisição de competência, mas eu vou entrar no detalhe dessa formação um pouquinho mais para frente ainda. Muito bem. Na próxima palestra, que será terça-feira que vem, né? O Luciano já estabeleceu como Tico Tuesday, vai ser na terça-feira que vem aí, esse processo ele não passa bonitinho, né? Antes fosse, mas ele é como qualquer coisa na vida, né? Tem barreiras, tem problemas, e na semana que vem eu vou identificar os principais problemas, até vou perguntar para vocês que problemas que vocês encontram para me ajudar a eu responder as questões na palestra, e como superar sempre com um olhar comportamental. Gente, é isso. Obrigado. E aí, Tico? Aberto aí para colocações, perguntas, para conversas. Ô, Tico, que beleza. Estou dando uma olhada aqui. Tem dois rostinhos diferentes aqui. Acho que a conversa do fórum passado lá na Sabesp deu algum resultado, hein? Que bacana, né, Aurélio? Ana, viu? Sumiu, o Arthur sumiu. Ah, não, tá aqui, já vi, já encontrei o Arthur. Legal. Que bom. Tico, eu quero ver você fazer a construção do TAMP do AMP, saindo do modelo analógico, que era com post-it, para o meio digital. Vamos lá, eu sei que você é criativo. E o pessoal também. Aurélio, duro de trabalhar com alta liderança que os caras vão no ponto, né? Você está indo no ponto. Você sabe que o Carlos, faz uns 10 dias que ele está quebrando a cabeça. Nós encontramos uma solução há uns 2 dias atrás. A Rosana, a Elide, o Emerson e eu estamos... Você vai ver. Quinta-feira você vai ver. Pessoal, para quem não é da Sabesp aqui, né, a Metropolitana Oeste está implementando de uma forma diferenciada, ouso a dizer, no mundo, porque a gente está conectado com todas as implementações de alguma forma no mundo, e essa abordagem é uma abordagem diferenciada. E a Sabesp, as outras metropolitanas e as outras áreas, uma sensibilidade incrível, isso mostra só o nível organizacional que já está buscando aí uma integração para dar o máximo resultado. Então, André, que é da Vale, o Aurélio, o André, você entrou aí, eu já tinha falado, o André é um cara que lidera todo o processo de implementação da gestão de ativos lá no norte, onde tem o maior escoamento da Vale, está unindo todo um corredor, eles uniram um corredor, então vai desde a mina até a entrega do minério no navio. Então, mina, usina, ferrovia, pneumatização, porto.
Então, o André, que está ali fechado ali, ele lidera todo o processo. Então, vai aparecer. O André vai aparecer. Tem outra presença, tem mais uma presença ilustre aí, tipo, a Marisa. A Marisa tá aí, ó. Professora Marisa. Que é a secretária do Comitê Brasileiro de Gestão de Ativos. Secretária, ela secretaria toda a estrutura, ela que faz, que é a catalisadora de todo o processo, na verdade. Então, a Marisa é uma pessoa que tem alto nível de competência. Então, ela não me deixa mentir sobre essa parte de cultura e liderança. Hein, Marisa? Obrigada, Monteiro. Foi muito boa a sua apresentação, como sempre, e agradeço os elogios aí do professor Emerson também. Imagina. Estamos juntos aí. É um corporativismo absurdo, né? Muito bom. Que legal, muita gente aí. Então, o Luciano é um grande especialista em facilities, né, principalmente no que diz respeito a prédios, negociações com fornecedores de facilities. O Marcelo Ferraz, que ele estava aqui, é um CEO da Babcock, que eu falei, estava até agora. Então, é bacana que tem diversas empresas que, de alguma forma, estão buscando essa visão. Essa construção que a gente está tendo a oportunidade de fazer lá na MO, com a equipe, com o time do Aurélio aí, a Rosana ajudando, a Edith. Muito que você falou da questão do empoderamento de todos, da coragem de poder participar e dar das ideias e quebrar paradigmas do tipo, deu um problema no ativo, calma, não mete a mão, vamos ver o que aconteceu, né? Aquela questão de já querer resolver, porque às vezes tem um extravamento do esgoto, às vezes tem uma adutora interrompida, mas aprender, né, com as falhas. Teve um momento que você falou isso que eu achei fantástico e já comecei a visualizar, né, a equipe fazendo, né, a atuação lá, mas de uma outra forma. Depois que passar essa pandemia, esse Covid aí, não vejo a hora de correr adutora, de voltar lá na reservação de Tamboré, ver eficiência energética, ver as bombas lá, colocando tudo isso que você falou, Tico. Acho que vai ser, puxa vida, cara, nem sei o que eu falo, velho. Vai ser muito bom. Parabéns, viu? A ideia, Emerson, obrigado. A ideia é provocar a mente que tem coisas diferentes, cara. Se a gente abordar... Imagina lá, aquele pit stop da Fórmula 1, chega lá 4, 5 caras, cada um na sua função. Então, você tá falando, hoje a gente estava conversando sobre isso. Você imagina você chegar para uma atuação, cada um na sua função, fazer o que deve ser feito, sair. Quanto isso é mais barato do que um tentar fazer tudo, depois voltar para retrabalho, depois voltar para retrabalho. Quando você tem esse número na mão, você pode jogar, brincar diferente, vai dar resultado. Só que aí vai ter que arriscar, né? Mas esse que é gostoso, né? Parabéns aí novamente, Tico. Obrigado. Palestra e pelo boa palestra. Aprendizado nosso. Obrigado. Quem está vindo a primeira vez aí, Arthur, Adriana, o Alexandre está direto conosco sempre, a Elide está direto, a Sônia também. Viu, Tico? Eu quero agradecer aí ao Aurélio, né, a Rosana aí pela oportunidade de estar aqui presente. Muito boa palestra. Você fez eu lembrar de conceitos, até um pouquinho com a Rosana antes da palestra, do curso de consultor da DIB, se você base antroposófica, que é tudo que você mostrou por trás de todo esse teu trabalho, né? Então, me fez lembrar todo aquele
aprendizado que nós tivemos, né, esse cuidado de colocar em prática no dia a dia, né, com as pessoas, né, a resistência, que você fala das crenças e valores, né, resgatar e ver saudades, né, aquelas mudanças que nós fizemos. Eu, principalmente, participei, né, na época do processo todo de transformação. Muito gratificante ver o teu trabalho e obrigado aí, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, pela apresentação, né? Aí, com base no Zoom, aí a gente tem o Trello, tem o Class, que você compartilha as discussões, várias ferramentas de apoio que a tecnologia está nos permitindo, né? E a pandemia, por pior que seja essa nossa situação que nós estamos vivendo, ela está nos obrigando a fazer uma transformação radical, né? E reduzir custo, a ser mais ágil, tempo, enfim, melhorar todo o nosso processo aí de trabalho. Obrigado mais uma vez aí por participar e poder estar aqui. Beleza. Mas é isso mesmo, a gente sabe desse desafio, né? Quem trabalha com muitos fornecedores sabe que uma coisa é engajar o time interno, outra coisa é engajar fornecedores que têm culturas distintas, rotatividade de mão de obra, muitas vezes está lá na escala, na parte básica da escala de Maslow. Então, é um desafio, mas tem que acontecer. Isso aí tem como, tem forma, tem gente competente, tem empresas que avançam nisso, então dá para fazer. Gente, fica à vontade, se não tiver mais nenhuma pergunta, nenhuma colocação, fiquem à vontade. Agradeço muito o tempo de vocês, espero que essa 1 hora tenha sido um investimento. Rosana? Obrigada, Tico. Até a próxima aula. Pensei que fosse começar já a próxima aula, mas tem que esperar, né? Vai mandando mensagem, que barreiras que normalmente vocês encontram para eu poder abordar mais especificamente, até funciona. Tá bom. Arrasou, parabéns. Obrigado, viu? Obrigado, gente. Obrigado. Até mais. Até mais. Obrigada. Tchau. Ótima. Falou, obrigado.